Salve pessoal, professora Renata Esteves, professora de Sociologia, e nesse vídeo a gente vai abordar a questão mais básica de Sociologia, também a questão mais capciosa, a questão mais difícil de ser respondida, que é justamente o que é Sociologia. Então nesse vídeo abordaremos o que é Sociologia, qual o seu significado básico, quais são as especificidades da Sociologia, e ainda o conceito de sociologia nos pensadores mais cobrados, mais exigidos pelo vestibular, aqueles mais conhecidos. O que é sociologia? Então tá aí uma questão que parece ser simples, mas não é tão simples assim. E é uma questão também que tem muita gente que ainda não conseguiu responder. Inclusive tem sociólogos que não conseguiram responder essa questão de forma fechada. Então você não vai encontrar uma resposta pronta do que seria sociologia. Desculpa se eu te decepcionei nesse sentido. Mas a gente vai encontrar várias teorias do que seria a sociologia e várias formas também de lidar com a sociologia. Então vamos colocar a sociologia na questão mais básica. É um estudo dos fenômenos sociais, mas considerando que esses fenômenos sociais estão em permanente transformação. Ou seja, existe uma dinâmica social por trás desses estudos. E aí, a partir dessa dinâmica que a gente vai encontrar formas de se compreender a sociedade. Considera-se, no estudo da sociologia, a diferença entre fatos sociais e fatos naturais. Fatos naturais, aqueles que as ciências exatas vai abordar. E fatos sociais, aqueles que as ciências humanas vão abordar, porque estão dentro da sociedade. Qual é a diferença básica entre os dois? Nas ciências naturais, a gente pode ter uma perspectiva das coisas mais exatas, né? A gente até chama de ciências exatas. Nas ciências humanas, não. Então, isso pode dificultar um pouco a abordagem dos conceitos. Por quê? Porque eles mudam, eles são mutáveis. Então, se, por exemplo, você vai abordar algum fato natural, como, por exemplo, a lei da gravidade, ainda que você encontre variações a respeito do conceito da teoria da gravidade, né, que vai diferenciar, por exemplo, entre o Newton e entre o Einstein, o fato das coisas dentro das nossas condições planetárias caírem para baixo não vai mudar. Já em relação aos fatos sociais, tudo pode ser modificado. Por quê? Porque tudo não passa de uma construção social. Então, primeira coisa a se considerar, que o homem, o ser humano, ele não é um ser natural, ele é um ser social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a nossa sociedade, ela é uma construção. Não existe nada que seja imutável dentro dos fenômenos sociais. Tem muita gente que usa esse tipo de discurso ou que usa até esse tipo de argumento. Eu já vi, inclusive, esse argumento na redação. Não pode usar, pelo amor de Deus. Você não pode dizer que o homem é assim por natureza. Como, por exemplo, você tentando justificar, sei lá, o capitalismo. O homem é egoísta por natureza, logo, não. O homem não é natural, o homem não é por natureza. Eu sei que tem alguns filósofos do contratualismo, o Hobbes, o Rousseau, o Locke, que consideravam o homem em seu estado de natureza. Mas a real mesmo é que não existe o homem no seu estado de natureza. Aí eu prefiro ficar com Aristóteles, que diz que o homem é um animal social. Vamos pensar. Se a gente colocar um homem fora da cultura, fora da sociedade, ele vai perder tudo aquilo que o caracteriza como humano. Se eu colocar um homem isolado, um bebê, um ser humano isolado da sociedade, primeiro que ele não vai aprender a falar. E aí ele não vai aprender a se comunicar. E quem não se comunica não significa, não simboliza. Então não faz parte do nosso mundo, que é um mundo simbólico, que é um mundo cultural, cheio de significações. Então há de se considerar esse cenário. Tá? O mundo social, ele é feito a partir das significações. E as significações, elas são criadas a partir da linguagem. Quem fala sempre fala com alguém e a partir de algum lugar. Então os signos, eles vão variar.
O bebê isolado não vai aprender a falar. E quem não fala não significa. Provavelmente, se esse bebê conseguir sobreviver e for criado com animais, se for criado, por exemplo, com um cachorro, vocês vão observar que ele vai ter muito mais os trejeitos do cachorro do que os trejeitos humanos. Porque só é possível esses trejeitos humanos, a cultura humana, o comportamento humano, a partir, sobretudo, da linguagem. Não exatamente da fala, mas da linguagem no geral, tá? A linguagem se engloba tudo. Por exemplo, a roupa que eu estou vestindo é uma linguagem. Ou a linguagem de sinais é uma linguagem. Ou a leitura é uma linguagem. Enfim, então vamos caracterizar o ser humano, sobretudo, a partir dessa característica primordial que é a linguagem, que é o símbolo, que é a cultura. A sociologia leva isso muito em consideração, então ela parte disso, que o homem é um ser que vai sendo construído pela história a partir dos seus significados, diferentes significados. Não posso falar, então, em um tipo de homem. Não posso falar em um tipo de cultura, em um tipo de conceito. Por quê? Porque a cultura, a linguagem, ela vai variar muito. E a partir disso é que vem a melhor parte da sociologia. O que eu acho mais interessante na sociologia. Que se você entender o mundo a partir dessa construção social, a partir dessa formação de construção social, você vai entender o fundamento maior da sociologia, o que ela tem de mais interessante, que é o quê? A partir dos estudos da sociologia, você vai verificar que o mundo está além da sua perspectiva. Ou seja, que as coisas que você está acostumado, elas não são universais, elas não estão presentes em todas as culturas. Então, vamos colocar como exemplo a configuração familiar que você vive. Provavelmente, as pessoas naturalizam a configuração familiar que elas vivem. Na verdade, se tende a naturalizar tudo, né? A gente tende a ver as coisas a partir da nossa perspectiva e achar que o mundo inteiro se faz a partir da nossa perspectiva. Então, se eu tenho uma configuração familiar que é nuclear, tem mãe, pai, filho e só, eu tendo a achar que essa configuração é natural, ou seja, não é cultural, ela estará presente em absolutamente todas as formas e culturas humanas. A sociologia, ela vai te mostrar que não, que você tem diversas formas de configurações humanas e que existem outras configurações possíveis e que não existe nenhuma que seja mais natural ou que seja mais comum do que outra. A partir disso, a gente passa a compreender que os fenômenos sociais não são naturais. E isso gera um certo estranhamento. E está aí o verdadeiro objetivo da sociologia. Que você saia um pouco da sua perspectiva e passe a ver que tudo o que você vive, todo o seu redor, é, na verdade, somente uma perspectiva, que tem outras perspectivas. E aí isso talvez gere a curiosidade de você querer compreender como que funciona em outras culturas. Por exemplo, a configuração familiar. E entender historicamente como que esse processo é desenvolvido. Por exemplo, essa configuração familiar, ela é produto de uma sociedade burguesa. Mas muita gente tende a achar que sempre foi assim e sempre será. Então, o que a sociologia faz no fundo? Ela faz você extrapolar a sua perspectiva e conseguir ver as coisas para além da sua perspectiva. Ela termina amadurecendo as suas ideias. Ela tira um pouquinho da ingenuidade de pessoas que pensam que o mundo é o que você vive. Por isso que muitas vezes dentro das questões de sociologia vão aparecer questões relacionadas ao outro. Então, por exemplo, questão relacionada às minorias, né? Por quê? Porque as minorias ela indica outra perspectiva, não é a perspectiva dominante. A perspectiva dominante é a da maioria, obviamente. Então, por exemplo, por que a sociologia vai se interessar pelo estudo das minorias, dos negros, das mulheres? Então, a sociologia ela vai te oferecer uma amplidão de temas que muitas vezes está relacionado ao outro, à perspectiva do outro.
E com isso, a gente consegue amadurecer como seres humanos, né? Porque a gente amplia a nossa própria perspectiva. Mas nem sempre as coisas foram assim. Se a gente for estudar as origens da sociologia, a sociologia surge no século XIX, então ela é um tipo de conhecimento super novo. Se a gente pensar na filosofia, né, que é um estudo antes de Cristo, a sociologia está no século XIX, é moderna, né, contemporânea praticamente. E ela vai estudar a sociedade dela, a sociedade contemporânea, a conjuntura política, social, econômica, ou seja, a questão central mesmo da sociologia é o capitalismo. Como que os fenômenos sociais eles vão se desenvolvendo dentro do capitalismo? A sociologia surge com esse tipo de preocupação e dentro de um contexto de muita desigualdade social. E essa desigualdade social que passa a existir junto com a Revolução Industrial, não que não existisse desigualdade, sempre existiu, mas é uma nova forma de desigualdade, ela passa a interessar vários pensadores, todos. Na verdade, todo sociólogo vai se interessar por isso, independente da orientação dele. É que cada um vai pensar essa desigualdade de uma forma diferente. A sociologia, então, surge com essa preocupação. E ela surge a partir de um filósofo, porque até então não tinha sociólogo, chamado Auguste Comte, que é um filósofo que também dizem que ele não curtia muito filosofia, tá? É um filósofo que está muito mais concentrado nas questões de exatas, é um filósofo que está entusiasmado com os avanços que a tecnologia está trazendo, com os avanços que as ciências sociais está trazendo. E o Comte, ele vai trazer uma perspectiva de sociologia a partir da perspectiva dele. Ou seja, aquilo que eu falei sobre estranhamento não está presente na sociologia do Comte, que é o início da sociologia. Essa sociologia a gente vai denominar como positivismo. O Comte denominava, antes de positivismo, física social. Veja só o deslumbramento dele com as ciências exatas, né? Por quê? A partir da modernidade, século XVI mais ou menos, houve a Revolução Científica. E a Revolução Científica, ela trouxe um certo entusiasmo das pessoas em relação ao desenvolvimento da física, mais tarde ao desenvolvimento da química, mais tarde, na época mais ou menos do Comte, ao desenvolvimento da biologia, com Lamarck, com o Darwin. E aí, os filósofos que se interessavam por entender a sociologia, né, a sociedade, eles passaram a, digamos assim, invejar o pessoal das exatas, sabe? Querendo meio que copiar o pessoal das exatas. Por quê? Porque na física você tem leis e essas leis elas vão te oferecer respostas exatas, né? E o Comte também estava querendo isso, vendo todo o avanço produzido a partir da ciência da física do Galileu e depois da física do Newton. Então, esse entusiasmo não é só do Comte, esse entusiasmo é geral. A partir da Revolução Científica, existe um entusiasmo geral da sociedade em relação à criação de novas tecnologias, em relação a descobertas científicas, e o Comte vai ser mais um desses entusiastas da ciência e, sobretudo, das ciências exatas. E aí ele quer fazer a mesma coisa. Por isso que ele não denomina, num primeiro momento, o estudo da sociedade, dos fenômenos sociais, sociologia. Ele vai denominar física social, porque ele pretende basicamente a mesma coisa que os físicos pretendem. Então ele vai partir, por exemplo, de leis. Mas aí a gente encontra um problema. Porque nas ciências exatas, essas leis também são exatas. E se eu pretendo compreender a sociedade a partir dessas leis exatas, como que eu vou fazer se a sociedade ela está em constante mudança? Como que eu vou fazer se não existe uma verdade absoluta a respeito da humanidade? Porque a humanidade corresponde a um fato social, a esfera da sociedade. E aí a gente vai ter alguns equívocos gerados pelo positivismo.
E outro equívoco gerado pelo positivismo também está relacionado ao eurocentrismo, ou seja, um certo etnocentrismo, porque o Comte, como um francês europeu, ele passa a querer compreender as outras sociedades, o mundo no geral, a partir da perspectiva do europeu. Então, essa situação de estranhamento que eu citei da outra vez, ela não vai poder ser identificada no pensamento positivista, por exemplo, que é um pensamento sociológico também. Ou seja, a sociologia, a forma como se entendem os fenômenos sociais, ela é muito variada. Indo nessa perspectiva do Comte, temos a sociologia do Durkheim, que em certa medida é positivista também. Tá? Existem algumas pesquisas, alguns pesquisadores que não consideram o Durkheim exatamente um positivista, mas ele vai mais ou menos nessa linha do Comte, só que com uma filosofia um pouco mais elaborada, né? O que eles têm em comum, Comte e Durkheim? Eles se imaginam como cientistas, claro, cientistas sociais, só que eles pretendem a mesma neutralidade que o cientista das ciências naturais tem, e talvez isso não seja possível. Então, por exemplo, se eu estou estudando elementos químicos, eu acho que dá para ser neutro, né, em relação aos elementos químicos. Mas, se eu estou tentando compreender fenômenos sociais, que são fenômenos da humanidade, e eu também faço parte da humanidade, aí a questão se torna um pouco mais complexa. Então, o positivismo, de uma forma geral, considerando o pensamento do Comte, e se a gente considerar também o Durkheim como um positivista, ele vai ter essa característica muito marcante, a característica de compreender a ciência como algo neutro, ou seja, o cientista é aquele apenas que observa, colhe dados e nada mais, ele não opina sobre, ele não participa dessa sociedade. Indo na contramão disso, temos um outro sociólogo, que é o Marx. E o Marx já entende a importância da sociologia como um estudo capaz de transformar a situação, capaz de transformar a sociedade. Então, a sociologia do Marx, ela é pragmática, ela é voltada para a ação. E ela é voltada, sobretudo, para uma transformação, para uma revolução da sociedade. E depois temos o Weber, que vai compreender a sociedade a partir das motivações que o indivíduo possui. Então, o Weber ele vai valorizar bastante o posicionamento do indivíduo perante a sociedade. Outro sociólogo importante para a gente entender o panorama da sociologia ou as funções da sociologia é um filósofo já do século XX que tem uma orientação marxista, mas que viveu ali no período do fascismo, que é o Adorno, da Escola de Frankfurt. A gente pode aprofundar depois as ideias do Adorno na Escola de Frankfurt, mas agora nos interessa pensar o Adorno em relação à sociologia. O Adorno diz que o grande papel da sociologia é pensar a sociologia de uma forma crítica. Por quê? Porque os positivistas, eles olhavam para a sociologia de uma forma neutra, como se estivessem vendo de cima. O Adorno propõe que você tente compreender o mundo como ele é, mas sem deixar de considerar como o mundo deveria ser. E a partir dessa contradição, tentar identificar na sociedade as potencialidades que ela eventualmente possui para uma possível transformação. Então, Adorno também entende que a função primordial da sociologia é de mudança social, porque de que vale você compreender como que a sociedade é, se não utilizar essa sabedoria, esse conhecimento, para transformar a sociedade, para melhorar a sociedade de alguma forma. Então, como vocês viram, a sociologia ela pode ser vista por diversos aspectos, de diversas formas. Os pensadores entre si vão se opor às funções da sociologia e até mesmo ao seu significado. Mas, de uma forma geral, a gente entende que é o estudo dos fenômenos sociais, e eu acho que é legal considerar isso, né, de que a sociologia ela pode
desenvolver, ela pode despertar esse estranhamento diante desses fatos que normalmente a gente naturaliza. Como, por exemplo, a violência. A gente naturaliza tantas formas de violência, como se ela estivesse presente sempre, desde o início da humanidade, como se ela fizesse parte da humanidade, como se todas as sociedades apresentassem essa violência. E ela desconstrói um pouco essas ideias e, consequentemente, constrói alguns tipos de preconceito. Então, estudar sociologia vai te ajudar também nas argumentações, porque é o que eu falei, né? Muita gente pensa o mundo por meio da natureza. Eu já vi muita gente justificar, legitimar a violência contra as mulheres utilizando esse argumento. Ah, mas é que na natureza, o macho, a fêmea, enfim, não rola. Falando de sociologia, isso não dá certo. Porque o homem está inserido dentro de um contexto social, ele é cultura. Cultura é a antítese da natureza, é a negação da natureza. Não existe natureza humana. A natureza só existe nos outros animais, nos animais não humanos. Dentro da humanidade, a gente só pode partir da concepção de cultura para pensar a humanidade como um todo. Então é isso, uma questão que não é fácil de ser respondida. Na verdade, eu nem respondi, eu só te introduzi. Eu acho que é uma questão... A gente começa com um vídeo assim, né? O que é sociologia, mas na verdade eu acho que esse vídeo deveria ser o último, porque você só vai compreender de fato o que é sociologia depois que você estudar muito sociologia. E ainda assim, não sei se você vai compreender totalmente o que é sociologia. Mas espero que tenha ficado um pouquinho claro e também que tenha criado, talvez, em você alguma vontade de se aprofundar em sociologia ou até mesmo prestar sociologia sem querer levar ninguém para o mau caminho. Aliás, se você quiser fazer sociologia, é bom você saber que a sociologia é uma das grandes áreas das ciências sociais, que você tem outras áreas. Então, quem presta ciências sociais, quem se forma em ciências sociais, estuda 3 grandes áreas, que é a antropologia, sociologia e ciência política. E aí você pode se especializar em uma dessas 3 e, enfim, seguir o seu caminho, ser feliz, porque a pessoa que segue as ciências humanas não tem dinheiro, mas é feliz. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!